Queridos alunos e alunas, partimos agora para a resolução das 6 questões que finalizam a prova do concurso realizada em 2022. Vejamos então essas 6 questões e ao final teremos um resumo desta prova e o acumulado de 2019 a 2022. A próxima questão se refere ao primeiro ano, o sistema colonial português na América. Questão 39. No período da União Ibérica, 1580-1640, os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas, 1494, foram ignorados tanto por portugueses quanto por espanhóis, uma vez que Portugal estava integrado ao Reino Espanhol. Ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Vamos ver as considerações aqui, as assertivas, e verificar quais estão erradas e qual está correta. Letra A. O desrespeito aos limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas restringiu-se à região da América do Sul. Não, isso não é verdade, porque as terras disputadas na Ásia também foram causadas pelo desrespeito a esse tratado. Letra B. O Tratado de Madrid foi cumprido integralmente por ambas as partes até sua revogação. Muito pelo contrário. A própria delimitação do tratado já foi complicada e ele não foi cumprido integralmente. Letra C. O Tratado de Santo Ildefonso levou à Guerra Guaranítica, violenta luta armada envolvendo portugueses, espanhóis e indígenas. Não, o que levou foi o Tratado de Madrid. Esse tratado trocava terras espanholas e portuguesas, e nas terras espanholas estavam os guaranis, aldeados nas reduções jesuíticas. Então, essa letra C está errada. As fronteiras constantes do Tratado de Badajoz confirmavam aquelas que, basicamente, tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. Sim, inclusive, esse tratado vai levar à Guerra de Restauração, que finaliza as questões e dá a possessão dos 7 povos das missões aos portugueses e a colônia do Sacramento, que hoje é a cidade de Colônia, no Uruguai, para os espanhóis. Letra E. Os 7 povos das missões, hoje solo gaúcho, foram fundados pelos portugueses em consequência da fundação da colônia de Sacramento, hoje solo uruguaio, pelos espanhóis. Não, quem fundou os 7 povos das missões foram jesuítas, ou seja, Companhia de Jesus, a serviço do rei espanhol e não dos portugueses. Portanto, a resposta correta é a letra D. Portanto, vemos aí confirmados. A resposta correta, letra D. Passemos à próxima questão. Essa questão também do primeiro ano, também falando sobre o sistema colonial português na América. Questão 40. A partir do século XVII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da Vila de São Paulo, com fins diversos e em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo capital, com traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba, Paraná, e rodovia Anhanguera, em direção a Brasília, Distrito Federal. É correto afirmar que as rotas que inspiraram essas denominações referem-se, respectivamente, a bandeiras de... Bom, então nós temos Fernão Dias, direção ao interior, Raposo Tavares, direção ao sul, e Anhanguera, também direção ao interior, ambas eixadas, direção Belo Horizonte e Brasília. Então, a bandeira de Fernão Dias, ou seja, a que inspirou o nome Fernão Dias,
ela era uma bandeira procurando algo, então é prospecção. E aquelas que iam em busca de índios, de escravização de índios, apresamento de índios para servirem de escravos, eram bandeiras de apresamento. Portanto, a única de apresamento aqui é na direção sul, em direção a Curitiba, onde estavam lá os aldeamentos, as reduções guaraníticas. Então, a segunda é apresamento. Só vemos apresamento, então, na letra A e na letra D. Bom, a primeira é de prospecção, que hoje na direção de Belo Horizonte. A letra A e a letra D correspondem à prospecção. Porém, a rodovia Anhanguera, direção de Brasília, também é de prospecção, em busca de riquezas. Não foi em busca de escravização de índios, foi basicamente em busca de riquezas minerais. Portanto, também é prospecção. Então, a única alternativa que se refere à prospecção, apresamento e prospecção, respectivamente, é a letra A, que é a nossa resposta. Como vemos aqui, letra A responde à questão 40. Próxima questão vem do terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, conflitos brasileiros durante a República Velha. Vamos lá. Questão 41. O movimento tenentista, na década de 1920, engloba a revolta do Forte de Copacabana, 1922, 5 de julho mais precisamente, as revoltas de 1924, em São Paulo, também 5 de julho, e no Rio Grande do Sul, e a Coluna Prestes, 1924-1926. Nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias. Associada a outras questões econômicas e políticas nos anos que se seguiram, esse movimento levou a... Vamos às alternativas. Letra A, República do Café com Leite. Não, ela já estava instalada na República Velha desde Prudente Moraes. B, Revolução Constitucionalista de 1937. Não, isso aí está muito distante no tempo. Letra C, Revolução de 1930 e fim da República Velha. Sim, essa é a resposta, porque muitos dos tenentes das revoluções tenentistas apoiaram firmemente a Revolução de Vargas em outubro de 1930. Letra D. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Não, isso aí aconteceu na era Vargas, muito distante, e não está relacionado diretamente às revoltas do período tenentista. E a queda de Getúlio Vargas, não, isso se deu somente em 1945, em função da Segunda Guerra Mundial e a nossa participação brasileira nessa guerra. Portanto, a resposta correta é a letra B. Desculpe, a letra C, a Revolução de 1930 e fim da República Velha. Próxima questão, terceiro ano, o mundo no final do século XX e início do século XXI. A crise do sistema socialista. Então vejamos aqui. 42. No final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara derrubou Fulgêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos, até seu falecimento. A respeito do assunto, é correto afirmar que, vamos às alternativas. Letra A. Em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo.
Sim, isso é verdadeiro, isso foi necessário para a sobrevivência do regime cubano. Letra A é a resposta. Letra B. Em 1963, na crise dos mísseis, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantánamo. Não. Guantánamo já era uma base americana na ilha, que foi uma determinação, um acordo feito depois da Guerra Hispano-Americana do século XIX, e quem tentou colocar mísseis em Cuba foi a União Soviética, não os americanos. Letra C. A Revolução Cubana iniciou-se com um episódio que ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Negativo, isso aí aconteceu durante o governo Kennedy, Castro já estava no poder. Essa C está errada. Nos 49 anos de governo Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar ou emigrar livremente para onde desejassem. Isso aqui é completamente errado e foi justamente o contrário. Daí o surgimento dos balseiros, aqueles cubanos que iam para o mar se aventurar na direção de Miami e que usavam botes muito improvisados, por isso foram chamados de balseiros. Letra E. Além dos inegáveis avanços sociais alcançados, Cuba diversificou sua produção agrícola e conseguiu avançar na industrialização. Bom, pode-se até alguns questionarem avanços sociais, porém, essa mudança de produção agrícola para industrialização está incorreta. Portanto, a resposta correta a essa questão é a letra A. Como vemos aqui, letra A é a resposta desta questão. Próxima questão, terceiro ano também, o mundo no final do século XX e início do século XXI, o 11 de setembro de 2001 e a nova guerra no Afeganistão. Vejamos a questão. Questão 43. Em 11 de setembro de 2001, num contexto de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poderio econômico norte-americano. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Vejamos as alternativas. Letra A. Como reação, os Estados Unidos invadiram posteriormente o Irã, sob o pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa que poderiam ser usados por terroristas a qualquer momento. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, não o Irã, e fizeram uma nova guerra no Afeganistão. B. O governo norte-americano declarou que, a partir de então, adotaria a guerra preventiva contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Não, isso não foi uma resolução desse período. C. O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder apesar dos ataques norte-americanos. Errado, o governo talibã foi deposto pelos Estados Unidos e Osama Bin Laden foi achado e morto. C está errado. Nos referidos atentados terroristas, morreram mais de 3.000 pessoas, de diferentes nacionalidades, sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Vejamos que aqui estamos novamente numa questão restritiva, dizendo que não há nenhum brasileiro entre as vítimas. Isso também não é verdade. Existiam brasileiros que trabalhavam lá nas torres e que morreram. Portanto, A, B, C e D estão erradas. A resposta dessa questão é a letra A. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Como vemos aqui, então, letra E. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Fecharemos então com a questão que vem do segundo ano, o Brasil Imperial, crise da monarquia e proclamação da República. Questão 44. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, período em que os números de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta
no Brasil em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Bom, é uma questão de memorização, só tem uma resposta certa, que é a letra B, pela Princesa Isabel. A letra A, Zumbi dos Palmares, está incorreta. Letra C, Eusébio de Queiroz, embora participasse do movimento abolicionista, não foi ele que assinou. A Princesa Isabel estava na regência porque seu pai havia viajado. Letra D, Dom Pedro II. Não, o Dom Pedro II estava viajando e por isso a Princesa Isabel estava na regência e assinou o documento. E letra E, nenhuma das opções anteriores está incorreta, porque nós encontramos a resposta certa na letra B, pela Princesa Isabel. Portanto, a resposta a essa questão, letra B, pela Princesa Isabel. Bom, chegamos então ao final da prova de História, prova esta realizada no ano de 2022. A prova de 2022 tem o seguinte resumo. O primeiro ano apresentou 4 questões. O segundo ano apresentou 3 questões. E o terceiro ano apresentou um número maior de 5 questões. Vejamos aqui, então, um resumo desse período, 2019 a 2022. O primeiro ano acumulou 15 questões formuladas. O segundo ano, 16 questões formuladas. E o terceiro ano, 17 questões formuladas. Então, vemos que existe um grande equilíbrio entre as perguntas oriundas de todas as séries do ensino médio, por enquanto com prevalência do terceiro ano. Terminamos aqui, então, a resolução da prova de História de 2022. Na próxima aula, nós trataremos do concurso de 2023.